Olá! Como é Boa que tá? noite! Eu estou bem. Tá me escutando bem? Estou bem. Eu espero que estejam me vendo. Aqui Estou tá aqui dando, parece que tá com... dando eco. Tá dando... Mas a sua voz também está dando eco. Ah, Sua tá. voz também está dando eco. Tá tudo ok? Tá dando para me ver direitinho? Eu não estou Tudo pronto. conseguindo ver algumas coisas. Gente, chama mais gente aí. O pessoal tá entrando, vai enviando o Sejam coração. bem-vindos, pessoal. Envia aí a live para todo mundo. Estou também no YouTube, começando a transmitir agora no YouTube, lá no meu canal, Shirley P. Menezes. Mamãe saudável e mamãe feliz. Também quem Isso estiver no aí. YouTube também, clica lá. Vamos embora que a live está aqui no Instagram e também está no YouTube. Isso Vamos aí. lá? Vamos. Calma aí. Então, vamos começar, né? Gente, para quem não conhece, ela já passou todo o imaginarem algo que vocês, para vocês, da experiência dela, e a gente vai chegar no próximo. Tá. Então, Shirley, pode começar e depois a gente vai quem pergunta, deixa aqui. É isso aí. Então, gente, meu nome é Shirley, como o Juiz também já apresentou, sou Shirley Menezes. Quem não me acompanha no meu Instagram, pode acompanhar lá, eu também passo um pouco dos meus processos. E também Mamãe Saudável, que também eu compartilho lá também a minha experiência quanto à gestão. Mas vamos lá, o que interessa. Eu já fui sedentária também. Já Verdade? fiquei parada também. Por muito Isso aí. tempo também. Não faz muito tempo que eu comecei a me dedicar ou a me envolver mais em atividades físicas, faz pouco tempo. Eu cheguei. Eu fiz uma live falando sobre todo o meu processo, mas eu acho que aqui eu devo focar mais em algumas coisas. Por exemplo, eu estava acima do meu peso, né? E eu tive que começar uma restrição alimentar por causa de uma intolerância alimentar. Primeiro foi assim. Começou com meu esposo por causa de problemas de saúde, então a gente teve que começar a se reeducar, começar a mudar a alimentação da gente. Mas aí foi uma coisa imposta. Não foi algo de livre e espontânea vontade, mas foi algo imposto. Então a gente começou assim. Foi, pura pressão mesmo. Então, a gente começou com ele, né? A gente tem que tirar alimentos gordurosos, salgado, muito doce, e tudo por causa da pressão, do coração, evitar um monte de coisa. E depois começou comigo, com a intolerância alimentar. Aí a gente começou a mudar um pouco a nossa alimentação, mas por uma imposição de saúde médica, né? Aí com Isso. isso a gente também começou a atividade física exatamente por esse motivo. Começou pelo meu esposo, como eu tinha falado na minha live. Começou pelo meu esposo. Devido ao problema de saúde dele, ele precisava mesmo começar a fazer alguma coisa e eu, consequentemente, também já queria fazer isso. Então a gente começou com caminhada, coisa bem leve, até porque fazia muito tempo que a gente não fazia nenhum tipo de atividade física. Então a gente começou com a caminhada mesmo pelo bairro, depois a gente começou indo à praça, que aqui onde eu moro, ela, ela, ela é grande, é uma praça muito legal para você fazer Sim. corrida, para você fazer exercício físico, mas infelizmente é uma praça bem esquisita. Mas a gente começou assim, fazendo caminhadas, corridas pausadas, mas isso foi com o passar do tempo, aqueles trotinhos de leve,
depois uma corrida, e depois ele começou, através do irmão dele, que fazia academia, aí ele começou a ir para academia, mas eu ainda não tinha ingressado na academia, mas comecei a fazer exercício em casa. Então eu comecei, ele me falou sobre alguns aplicativos, e eu comecei a fazer em casa. Exercício em casa, assim, sabe, de leve, porque lá tem nos aplicativos, dependendo do aplicativo que você se interessar, tem uns aplicativos em que ele faz várias perguntas sobre você, sobre seu peso, sobre seu IMS, e que é o seu peso, a cintura, né? E depois começou, aí eu comecei a preencher, e eu comecei com leve, que era inicial, né? Iniciante. Então eu fazia exercícios bem de leve mesmo em casa. Eu fazia em casa, gente. Eu não ia para academia. Só quem começou a ir para academia foi o meu esposo. Eu comecei de leve mesmo, de leve, a fazer o exercício em casa. Aí posteriormente isso aconteceu. Eu cheguei a perder peso, sim, por causa da dieta, que era aquela alimentação restritiva que a gente estava, e por causa dos exercícios. Isso me ajudou muito. Para vocês terem noção, acho que eu em 2016 para 2017, foi o melhor ano, a melhor fase para mim, porque eu cheguei a pesar quase os meus 62 quilos. Veja bem, as pessoas dizem, oxe, mas eu tenho 1,72 m, então eu sou um pouco alta. Quem me vê minhas fotos lá no Instagram vai olhar assim, não consegue perceber muito. Mas eu cheguei agora, depois dessa pandemia, a 80 quilos, e eu não consegui perceber. Mas eu vou contar como foi isso. Antes, eu também estava super gordinha. Tira o efeito. Tá dando muito. Eu acho que tá travando. Eu não sei tirar o efeito porque não tá aparecendo aqui. É na barriga. Tirei, eu acho que eu tirei. Ficou melhor? Isso, melhorou. Pronto. Então, sem efeito, minha cara lavada. Então, foi isso que aconteceu. Como eu sou alta, não dá para perceber que eu estou muito gorda, mas eu percebo. E faz uma grande diferença pra gente. Como eu sou um pouco alta, a gordura se distribui no quadril, vai se distribuindo pelo corpo. Aí não dá para perceber. Mas eu tava bem gordinha. Não percebe. Mas a partir de aí eu cheguei a pesar quase 62 quilos, que era o meu objetivo principal naquela época. Aí em 2018 eu fiquei grávida. Mas é muito importante focar que durante a minha gestação eu fui para academia. Foi quando eu tinha começado a academia anteriormente. Então eu continuei indo para academia. O que você falou, você começou. Você foi meio que colocando a impressão, fazer exercício. Sua saúde. Através disso, você como um foco. Foi. A gente começou a... Foi o objetivo principal da atividade física e da alimentação, foi por questão de saúde. E a gente manteve isso. Esse foi o objetivo principal. E como eu sabia que o meu peso ideal estava entre 59 quilos a 72 quilos. É o peso ideal para o meu tamanho. E para a minha idade, minha faixa etária e idade. É o peso ideal. É de 59 a 72, eu estou dentro do peso ideal. Então, eu queria estar com 62, 60, por aí, que estaria um pouco distante do limite. E aí eu queria estar nisso, mas pensando sempre na saúde, com esse objetivo.
Aí quando eu fiquei grávida em 2018, muitas mães pensam que quando elas ficam grávidas, elas precisam abrir mão das atividades físicas. Não, muito pelo contrário. Durante a gestação é muito importante que a gestante ela mantenha uma atividade física adequada, porque cada fase da gestação ela tem umas atividades diferenciadas para a mãe fazer. Então é muito importante porque ela ajuda no condicionamento dela em relação ao dia a dia dela, ajuda no parto, no pós-parto e ajuda ela a manter o peso. E é tão interessante falar sobre isso porque eu fiz academia gestante até os 6 meses. 7 meses. Aí foi quando eu parei de ir para academia, porque eu estava me sentindo muito cansada. Já estava muito cansada, mas eu continuei em casa. O que é que eu fazia em casa? Eu fazia alguns exercícios que eram adequados para aquela fase da minha gestação. E fazia caminhada todas as noites na rua da minha casa, aqui no bairro. Eu fazia tudo isso. Mas eu engordei muito. Eu estava pesando quase 62 quilos e eu fui para quase 100 quilos. Eu passei do limite eu passei do limite que é adequado na medicina, todos os médicos dizem, para uma mãe engordar na gestação é 13 quilos. 13 quilos. É o máximo. Eu engordei uns 20, eu engordei praticamente 30 quilos. Foi mais ou menos isso que eu engordei. Porque o peso dela foi. E é o peso dela mesmo? Eu fiz. Durante a gestação e continuar. Não pode parar, não. Eu continuei, eu comecei a fazer exercício. Qual era o problema? Era a minha alimentação. A minha alimentação. Eu comia de 3 em 3 horas durante a minha gestação, mas só que a alimentação que eu comia de 3 em 3 horas eram alimentos que é muito forte, eu diria. Que eu comia arroz, feijão e carne. Era a única coisa que ela aceitava, porque se eu comesse qualquer... Era comida de panela, para falar a verdade. Eram comidas saudáveis, eram. Mas se você comer arroz e feijão de 3 em 3 horas, você engorda. Porque ele se transforma no seu corpo. E acaba que você engorda. E eu engordei exatamente por causa desse tipo de alimento. Minha nutricionista falava o tempo todo para mim: você precisa comer de 3 em 3 horas, mas você tem que substituir. Come uma castanhinha, uma frutinha, e ainda tinha que ser alguns tipos de fruta, porque outros tipos de fruta não era ideal por causa do açúcar da fruta. Aí ela falava para mim e me recomendava tapioca, me recomendava tudo isso e tal, e ela conversava muito comigo, e às vezes era uma dor ir para nutricionista. Aí eu chegava em casa e praticava exatamente isso. Eu vomitava tudo. Eu vomitava tapioca, vomitava a maçã, a banana. Tinha que ser arroz, feijão e carne. Era essa a minha alimentação, basicamente, durante a minha gestação. E isso fez com que eu engordasse muito. Então, eu engordei estratosfericamente. Engordei bastante. Fui para quase 100 quilos quando eu já estava no final da gestação. Então, o meu obstetra, ele estava já louco, já, pelo peso que eu estava. Você tem que tomar muito cuidado para você não entrar no parto de risco. Porque minha gestação toda foi saudável, mas por causa do aumento de peso, a minha pressão poderia aumentar muito. E isso iria fazer com que eu pudesse ter um parto de risco. Mas eu sempre... A sua... Não é só para mim. Só aí que passa os comentários para a gente saber. A gente tá boa, porque para mim não tá.
Você quer ver os comentários aqui? Não, eu tô falando pessoal. Não, eu tô falando pessoal digital. Isso, agora a sua imagem tá boa pra mim. E aí, tá bom? Agora Tá bom. bom? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui. Peraí, se só um momento. Tá. Gente, enquanto isso, vai mandando essa live. Dá muito coraçãozinho aqui para outras pessoas. Você interessa pelo assunto. Então, liga o coraçãozinho aí, like para o Instagram, chegar essa live para outras pessoas, tá bom? 9h30 vai live aqui, mas a nossa live, tá? Vídeo, compartilha para outra pessoa, vai ficar. Isso aí. Vai lá, compartilha e envia pro pessoal. Como eu já falei da minha gestação, eu falei que eu aumentei de peso e que isso influencia muito na sua autoestima. Influencia na sua relação com você mesma. Por exemplo, quando eu comecei as atividades físicas, foi exatamente por questão de saúde, como eu havia comentado. E estava eu me apaixonando cada vez mais por mim, porque a gente passou a ter uma qualidade de vida bem melhor. Então você começa a apreciar a vida de uma outra forma. Por que eu digo isso? Porque você tem muito mais energia para você aproveitar o seu dia, suas atividades. Você sente mais vigor. E quando você chega a um corpo em que você almejava, você fica super feliz com isso. Então, eu estava super feliz com isso, tá? Você poder vestir uma roupa que você gostaria de vestir, sabe? Você se olhar no espelho e isso influencia muito, muito, muito na sua autoestima, na sua relação com você mesma. Então, durante a gestação, quando eu vi aquele aumento de peso, foi uma loucura. Então, aí, depois da gestação, aí vem o processo. A parte do processo. Você quer voltar ao seu peso? Você quer voltar aquele peso, quer voltar aquele corpo, você quer fazer de tudo para isso, mas a verdade é que você tem uma vida super corrida, você fica cansado, você quer desistir e você já passou por tanta restrição alimentar que você simplesmente quer se dar o prazer de comer aquelas coisas. Aí vem o processo de que você pensa, eu quero, mas não consigo. Você sempre pensa em desistir o tempo todo. Então, assim, depois da gestação, depois do pós-parto, eu comecei a fazer atividades físicas em casa, porque eu não queria ficar com pochete. E não queria ficar muito gorda. Eu não queria. Então, eu tinha uns exercícios adequados para o pós-parto, então começava a fazer aqueles exercícios em casa mesmo. Mas é muito duro, gente. É muito duro, é muito duro. É muito duro, muito difícil. O tema da nossa live e são poucas pessoas que estão com você para passar tudo. É verdade. Então, sim, mamãe tem que na live se você se identifica com jeito. Quem saber. Olá, Gesiana! Seja bem-vinda. Gente, posso fazer pergunta se vocês se identifica com a minha história, se tem uma história assim parecida ou mais complicada que a minha, compartilha aí, diz, eu também passei por um processo difícil, ou ainda estou vivenciando o processo, conta aí pra gente, porque é muito bom a gente compartilhar. Quando a gente decide quando a gente decide mudar a nossa vida, o nosso estilo de vida, a gente começa a encontrar forças no outro. Isso quer dizer, pessoas que estão na mesma vibe que você, pessoas que estão tomando a mesma decisão, e a gente começa a sentir essa força.
E eu digo isso por experiência própria. Cara, gente, eu comecei a fazer exercício em casa. Teve um período que eu estava muito cansada. Isso aí. Estava muito cansada porque me acordava cedo para fazer exercício físico. Aí eu tinha que fazer os trabalhos, tinha que cuidar de menino, cuidar da casa. E às vezes eu me sentia cansada. Aí hoje eu não vou fazer não, exercício não, porque eu tô cansada. Então eu comecei a fazer exercício só apenas 2 vezes na semana. Começou assim, 3 vezes na semana é o ideal. Aí depois essas 3 vezes foi diminuindo para 2 vezes na semana. Porque eu tava me sentindo cansada. E quando você faz exercício em casa, só você tem que ter disciplina e muita força de vontade. Muita força de vontade. Não Por quê? Porque você acaba desistindo. Porque você acaba desistindo. Gente, quando eu comecei esse ano, não foi? Eu contei para vocês esse ano. Mas veja o que aconteceu na pandemia. Eu passei a pandemia toda fazendo exercício em casa. Mas como eu disse a vocês, chega aquele momento que você se sente cansada. Aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei com 2 vezes, 3 vezes na semana. Aí das 3 vezes na semana, aí foi para 2 vezes na semana. Aí depois dessas 2 vezes, e isso, eu tava, e nisso eu tava conseguindo manter um certo peso. Mas quando eu fui diminuindo a regularidade dos exercícios e tava comendo tudo que eu gostava de comer, que eu não podia comer, mas eu gostava de comer, aí eu comecei a aumentar de peso. Eu cheguei a ficar com 80 quilos, gente. E eu já tinha perdido tudo. Depois da gestação, eu cheguei a 70 quilos. Estava muito perto de eu voltar. Não, 69 para 70 quilos. Estava muito perto de voltar para o peso anterior. Mas aí eu me virei nessa pandemia. Quando foi esse ano que eu vi que eu estava meus 80 quilos. Eu, o quê? Jeová! E não dá, eu não conseguia perceber. Porque eu só vim começar a perceber por causa das roupas. As roupas começaram a ficar apertadas em mim. Aí eu, meu Deus do céu, eu tô gorda. Quando eu fui me pesar, eu me assustei. Me deu um susto tão grande. E eu, Jesus, aí eu disse, eu vou ter que voltar a fazer com mais intensidade. mais regularidade. Mais regularidade. Aí foi quando o meu esposo falou comigo. E a gente começou a ir para academia. Aí quando eu cheguei na academia, o instrutor passou as atividades para mim, conversou comigo, passou as atividades. E quando ele passou as atividades, ele falou, olha, para você emagrecer, você tem que fazer esses exercícios aliado com a dieta. Sim. Mas só que eu não conseguia ainda manter uma dieta, eu não conseguia. Eu acho que isso é a realidade de todo mundo. Exato. 15, 17, 18. Disso que você está falando, é uma pergunta. Às vezes a gente pegou fazer não consegue ter alimentação. Quando responde para a gente, o que é importante? A dieta ou o emagrecimento? O que é a dieta? Manter uma linha. Pronto, vou responder. Os dois eles estão aliados, mas sua voz está dando retorno. Eu acho que é a tua voz, Júlia, está dando retorno, porque eu também estou sentindo isso. Não sei por que está assim. Eu vou tirar aqui rapidinho.